Alô? Bem, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que nos assistem pela internet também, nosso boa noite. Estamos iniciando mais uma reunião na Casa do Caminho, para o nosso aprendizado, e também para nossa troca espiritual, energética, né, com nossos amigos espirituais. E nós aproveitamos essa oportunidade sempre para agradecer a Deus, né, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui hoje. Antes de iniciar a nossa reunião, nós damos o nosso recado, se bem que nosso visorzinho ali já está funcionando, mas as pessoas do outro lado não veem a informação que chega, porque ela vem ao contrário, né? Então, nossas palestras são todos os dias da semana, segunda, terça e quinta, às 20 horas, quarta-feira, às 14 horas, sábado, às 17, domingo, 10 horas, com a evangelização infantil também. E o trabalho social, o nosso departamento social distribui todo sábado de cada mês 60 cestas básicas. E a cada 15 dias, aos sábados, distribuição de lanche para os moradores de rua aqui nas imediações do metrô. Muito bem. Então, com exceção das sextas-feiras, as palestras todo dia da semana, né? Muito bem. Então, nós vamos nos recolhendo por alguns minutos, alguns segundos, né? Para que nós possamos nos ligar com Deus, ligar com Jesus, através dos nossos pensamentos, e cada um da forma como está acostumado a fazer, os seus agradecimentos, suas orações, mentalizando sempre aquelas criaturas que nós amamos, que muitas vezes não têm condição de chegar até nós, nossos amigos, que pedem por eles, através das nossas vibrações. Então nós estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus. Sabendo nós que os espíritos amigos, todos os trabalhadores da nossa casa já estão presentes, aliás, chegaram antes de nós, já prepararam o nosso ambiente, fortaleceram as defesas da casa, e muitos espíritos como nós, só que desencarnados, estão também aqui para o aprendizado, muitos vêm para receber ajuda espiritual como nós, cada um dentro das suas necessidades, porque a justiça de Deus e a sua bondade infinita envolve todos nós. E nós agradecemos a Deus. Também estamos alegres, cumprimentamos todos esses amigos espirituais aqui presentes, que mais uma vez vêm nos assistir, nos auxiliar também. Então, nós agradecendo a Deus, nós vamos elevando nosso pensamento por aqueles momentos que nós passamos no dia de hoje, pelo nosso trabalho, pelos nossos compromissos resolvidos, e pelas pendências que ficam, nós vamos ter também a paciência, a tranquilidade e ajuda espiritual suficiente para resolver todas as diferenças do caminho. E Deus está conosco, os nossos anjos guardiões, os espíritos amigos. Então nós temos que ter certeza disso através da nossa fé, que Deus está sempre com cada um de nós. Então nós agradecidos, retornamos à nossa sala, agradecendo mais uma vez aos amigos espirituais. Vamos pedindo permissão ao nosso dirigente para iniciar a nossa palestra dessa noite. Como sempre, é um tema baseado no Evangelho do Cristo, não é? Que vai nos falar sempre para nós, para os nossos corações, nos alertando sempre para as nossas dificuldades em reconhecer certos aspectos da nossa relação com o mundo espiritual. Hoje, o tema, quem vai fazer por nós é o nosso querido irmão João Alberto, mais uma vez, nosso muito obrigado. E o título é Afirmação Esclarecedora da Fonte Viva. É uma obra do Espírito Emmanuel e a psicografia é do Chico Xavier. Então, João, o espaço é seu. Vamos envolver o nosso amigo para que ele seja bem feliz na exposição da noite.
Depois temos as perguntas, as colocações, as dúvidas que alguém tiver, o João está aqui para esclarecer. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Então tá bom. Boa noite, companheiros. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? Que Jesus nos abençoe, que Ele possa me envolver assim como a vocês também. Que na realidade todos nós estamos aqui para aprender, né? Não existe eu estou aqui, vocês aí não. A gente está somos tudo uma família só. E o Evangelho do Cristo está aqui para a gente aprender um pouquinho mais. E como disse o nosso amigo Jurandir, o item de hoje é do livro Fonte Viva, do Emmanuel, né? E é uma passagem que afirmação esclarecedora. Quem escreveu foi João. E não quereis vir a mim para terdes vida. A hora que eu li assim, falei, meu Pai do céu. Verdade, e o João ainda por si, tinha que ser um João. Aí eu falei, puxa vida, aí a gente começa a analisar, né, a nossa entrada, a nossa vinda na doutrina, ou em qualquer religião, né, a nossa ida ao conhecimento, buscando o conhecimento do Cristo, o que a gente aprendeu, o que a gente mudou, o que a gente piorou. Então vamos ver, né? Nós sabemos que para nós conseguirmos a nossa evolução, nós temos que começar com o nosso aprimoramento. Ou seja, é você aprender e colocar em prática. Nas escolas hoje, nas escolas evangélicas ou nos templos onde os ensinamentos do Cristo são ensinados, nós encontramos muitos aprendizes, tá? E vamos incluir os centros espíritas, todas as igrejas, nós encontramos muitos aprendizes que reconhecem a doutrina do Cristo. Nossa, a doutrina do Cristo é maravilhosa. O Sermão do Monte é maravilhoso. Só que não praticam. Certo? Continua ainda caminhando no mesmo caminho, fazendo os mesmos, cometendo os mesmos erros, as mesmas críticas, ou seja, aquilo que ele está aprendendo lá, ele não está colocando em prática. Então, cabe aquela pergunta, será que vale a pena? Tem aqui aquela música, né? Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Essa igreja que a gente fala, vamos dizer assim, não adianta eu ficar ouvindo a palavra do Cristo, achar tudo divino e maravilhoso e não praticar. E continuar no erro. Ao mesmo tempo, nós encontramos aquelas pessoas que acreditam no Evangelho do Cristo. Só que na primeira prova que elas encontram, no primeiro obstáculo que elas têm a ultrapassar, elas já passam a desacreditar. Por quê? A gente sabe, quando Jesus falou assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e pedir para aquela cadeira sair dali e para lá, ela se movimentaria. Mas não é a cadeira em si, não é o monte em si. São os problemas que a gente tende a enfrentar, que a gente enfrentaria. Se a gente tivesse fé, a gente saberia enfrentar os problemas. E essas pessoas que no primeiro obstáculo já abandonam tudo, não acreditam mais nas palavras de Jesus, não têm fé. Né? Ou então, muitas vezes as pessoas chegam a uma casa do Cristo, vamos generalizar assim, e já se envolvem em trabalhos. Não, eu quero ir na campanha do quilo, eu quero ir na campanha, você apagou? Na campanha do lanche e tal, isso se envolve. Só que ela está tão mal habituada que ela começa a desagregar aquele grupo que ali está. E a gente encontra muitos trabalhadores assim. E muitos espíritas seculares. Então eles
às vezes são vícios que eles estão cometendo sem perceber, ou muitas vezes até percebendo conscientemente, mas eles começam a perturbar o ambiente. E muitas vezes aqueles irmãos que vêm com o coração realmente a fim de ajudar, só que tem um problema em casa e não está sabendo enfrentar, acaba sendo influenciado por essa negatividade desse companheiro e acaba desistindo da tarefa. Então vejam a responsabilidade nossa diante de uma opinião que a gente tece, porque a gente não só está atrapalhando o nosso caminho, mas muitas vezes influenciando um outro irmãozinho que está realmente querendo mudar, mas que está, digamos assim, enfrentando os seus problemas com muita dificuldade, porque nós não somos perfeitos, nós temos muitos erros, mas ele está lutando. Aí vem aquele, ao invés de erguê-lo, o derruba. E a gente encontra esses irmãos em todas as religiões, em todos os ambientes de trabalho. Né? Então, e muitas vezes são aqueles irmãos que, ao verem que nós estamos buscando um caminho novo, não querem que a gente busque o caminho novo, porque eles não querem nos perder. Porque daí, a gente aprendendo o Evangelho do Cristo, a gente vai começar o policiamento, aquele autopoliciamento. Então, a gente já vai saber o que fala. Se a gente costumava fazer alguma piadinha, a gente já não vai fazer aquela piada de mau gosto, ou aquela brincadeira. A gente vai mudando os nossos pensamentos. E essas pessoas, para não nos perderem, acabam também tentando nos influenciar até ao ponto de, muitas vezes, a gente realmente desistir de buscar o conhecimento. Quem já não passou por isso aqui? Não é só no Evangelho do Cristo, não. Às vezes você está num trabalho e você tem uma ideia excelente, mas por ciúme, algum companheiro começa a influenciar para que a tua ideia não dê certo. E aí o chefe realmente não escolhe a sua ideia. Ou na família, a família não, né? Tudo bom na gente. Cada um tem a família que merece. Então a gente encontra também na família essas pessoas, esses irmãos. E por que nós encontramos? Porque cada um de nós, a gente está num degrau evolutivo. Certo? Eu leio isso daqui, muitas vezes eu preciso estar com dicionário. Outras pessoas não. Ele entende tudo, mas aí a gente pergunta o seguinte, para essa pessoa ter um conhecimento que tem, é porque já teve outras vidas a oportunidade de estar estudando o Evangelho do Cristo. Talvez seja a minha primeira oportunidade de estar em contato com o Evangelho do Cristo. Mas não importa, se eu ler a mensagem e eu lembrar de uma frase, já é o suficiente. Certo? Eu não preciso entender do início ao fim. Eu não preciso decorar a Bíblia. Não. Se eu ler, aprendi, ótimo. Lembrei de uma frase. Que amar ao próximo como a si mesmo. Perdoar. Já é alguma coisa. Numa outra encarnação eu vou estar um degrauzinho a mais. Mas eu preciso começar a praticar isso daí. E quantos amigos a gente conhece que fala assim, eu não leio porque eu acho muito complicado. Então, deixa lá, tanto a Bíblia estendida lá na frente, ou o Evangelho lá na estante, mas não é capaz de ler. É complicado? É complicado, sim. Só que nós temos que ver que nós colocamos a complicação. À medida que nós buscamos um conhecimento, nós temos aqueles irmãos que nos ajudam no entendimento, nos ajudam a praticá-lo. Como também, se nós abrirmos as portas, nós temos aqueles irmãos que nos freiam. Não vá na campanha hoje, Jurandir. Vá assistir o jogo do Palmeiras que você ganha mais, caramba. Tá ruim. Entendeu? Então, não vá na campanha do quilo, não vá na campanha do lanche. Por outro lado, tem aqueles que ligam. Jurandir, você não vai na campanha hoje? Certo? Então, tudo depende de nós, da maneira com que nós deixamos a nossa porta aberta para receber essas vibrações boas ou aquelas influências que tentam nos desviar do caminho.
Só que nós sabemos que isso daí demora um tempo, essa mudança. Né? Não é da noite para o dia. Um bom exemplo. Quando a pessoa está doente, ela vai ao médico, né? Ah, porque a minha vizinha falou que o médico lá é bom e ela tem o mesmo problema que eu vou ao médico. Nossa, fantástico o médico. Aí o médico dá a receita. Manda enviar a receita, já começa a tomar. Só que o remédio é um pouco ruim. E ela quer que isso aconteça da noite para o dia. Que ela saia da noite para o dia. E ela acaba deixando o tratamento de lado. Ah, aquele médico não é bom. Ah, o remédio que ele deu não presta. Aí ela começa a falar mal do médico. Só que nós sabemos muito bem que quando você vai ao médico, não é só você tomar o remédio. Muitas vezes vem junto com o tomar o remédio uma mudança no hábito alimentar, né? A prática de um exercício, uma mudança, exige uma mudança para que o remédio possa surtir efeito. Nós temos, se a gente tiver fé, esse copo d'água pode curar o problema que eu tenho. Né? Então nós temos que, acompanhado com o remédio, fazer a nossa parte. Eu vou tomar esse remédio, é ruim, é amargo, mas ele vai ser bom para mim, é o que eu estou precisando. E não muda muito do nosso médico da terra nós irmos ao médico celestial. Não muda. É aquilo que a gente estava falando antes. Quando a gente busca Jesus como médico dos médicos, ele também espera de nós que nós façamos a nossa parte. E o remédio é amargo. Por quê? São os nossos defeitinhos, os nossos orgulho, a vaidade, o falar mal, o pensar mal, o agir mal e outras coisinhas mais. A gente precisa ir policiando. Então Jesus não pede nada de nós, nada. Ele dá, meu filho está aqui. É o que ele fala aqui. Se você quiser, né, o conhecimento, eu te dou o conhecimento. O conhecimento vai te libertar. Agora, se eu não for capaz de começar a mudar os meus pensamentos, as minhas atitudes e ações, não adianta Jesus vir de novo, não adianta eu ler do início ao fim, decorar tudo. Se eu não começar a me mudar, de nada vai adiantar. E aí, quando a gente vai numa casa, a gente fica encantado, né? Primeira vez que eu vou ao centro aqui de você, nossa, fiquei encantado. Vou ali na livraria com a Sandra, compro toda a codificação. Todo o livro de André Luiz, compro tudo. Minha estante está lá, linda, empoeirada. Mas eu não sou capaz de ler o livro. Ou então eu vou no trabalho, eu quero logo começar a ver, a escrever, né? Ser um Chico Xavier na vida, um Divaldo, não é? E a mediunidade eu não tenho. Quer dizer, todos nós temos a mediunidade, mas assim, aflorada, eu não tenho. Aí não vou mais não. Muita chatice. Eles querem que eu mude de uma hora para outra. Eu não posso mais fazer as brincadeiras com meus amigos, eu não posso mais fazer isso, não posso fazer aquilo, sabe? Só policiando. Quer dizer, está na minha consciência, mas aí a minha consciência fica perguntando e eu não faço. Então não quero não vou mais não. Não é? Então há aquele encantamento pela doutrina. Né? Eu vou lá, quero ver o espírito. Não, o espírito vai ter que baixar aqui. Eu quero ver. Se na época do Chico Xavier havia aquelas materializações, eu também quero ver. Quer dizer, a pessoa vem pelo fenômeno. Ela não vem pelo aspecto moral do Evangelho. E esse é o alimento principal de todo o Evangelho do Cristo. É a mudança moral. Né? E a gente encontra. Às vezes você mesmo, nós, vamos falar, eu aqui, o João, você vai numa palestra para tentar, vamos ver o que fulano vai falar. Nossa, que palestra chata. Eu estou falando isso, gente, porque eu já fui numa palestra que eu estava pedindo a Deus, acabe logo que eu não estou aguentando mais. Vê só como é que é o negócio? Então não adianta muito, eu estar aqui, vocês aí, não, porque a gente erra do mesmo jeito. Não era uma palestra espírita, mas se fosse, poderia ter sido, não foi? Não poderia? Quer dizer, eu lá, em vez de estar vibrando para que a pessoa, não, né, seja feliz na palestra. Não, eu estava falando, tomara que acabe logo.
Então veja como a gente não se policia. Depois que passou a palestra, a pessoa veio, oi João, você gostou? Falei, adorei. Pergunta se eu entendi alguma coisa. Aí depois eu fiquei com peso na consciência. Eu não sei nem se eu posso estar falando isso aqui, mas o João também erra. Eu não sei, a gente passa por determinados problemas, situações que, depois que você passa, aí você analisa, não deveria ter agido assim. É errado? Agir errado? Agir. Mas só o fato de você reconhecer depois que agiu errado, já é o primeiro passo. Então isso que é importante. Se amanhã eu errar de novo, eu vou tentar me corrigir até um dia que eu vá na palestra dessa pessoa e eu possa realmente entender do início ao fim. Mas aconteceu. Não fui em outra palestra dela, tá? Mas irei. Ou então as pessoas vêm numa casa espírita e ela fala assim, aí ela passa pelo plantão e a Sandra dá um cartãozinho de passe, você precisa tomar um passe, você precisa ler o evangelho, fazer o evangelho no lar, tudo. Ela vem, ela faz o primeiro cartão de passe, melhora, tudo, já tá bom, não precisa de mais. São aqueles, ou então aqueles que ficam só papando o passe, né? Então você encontra as pessoas que vêm em busca do fenômeno, eles não vêm em busca de um alimento espiritual, da sua reforma íntima, da parte moral do evangelho, eles não vêm. Eles vêm pelo fenômeno ou então um problema que eles estão passando naquele instante. Por isso que Jesus fala no início, né? Se você quiser ter a vida eterna, a palavra eu te dou, o alimento eu te dou, venha, siga-me, abandona tudo que tem e siga-me. Foi isso quando ele começou a ir a João e tudo mais, né? Abandona isso e venha ser, a Pedro, venha ser pescador de homens. É isso que Jesus quer. Só que hoje em dia a gente não precisa abandonar a nossa família e o nosso trabalho para sermos discípulos de Jesus. Porque todos nós, se aqui estamos, neste planeta, estamos tendo a oportunidade de estudarmos o Evangelho do Cristo, seja em qualquer religião, nós estamos sendo um instrumento. Certo? E ele mesmo falou, a muito será pedido, aquele que muito recebeu. Quando você recebe o conhecimento e tem noção do conhecimento, pior ainda. Agora, quando você recebe por ignorância, você não entendeu direito, mas está se esforçando, é amenizado. Certo? Mas quando a gente sabe o que tem que fazer e faz o errado, será cobrado. Então a gente sabe que muitas pessoas procuram a doutrina do Cristo, mas na espera dos milagres. Querem que a vida mude de uma hora para outra. E os milagres não acontecem. Primeiro, para o milagre acontecer, você tem que estar preparado. Você tem que se preparar. Porque para mim mudar o mundo, eu preciso mudar aqui primeiro. Eu primeiro. Aí sim, aí eu vou mudando as minhas ações dentro da minha casa, da minha família. E aí eu vou levando para o meu trabalho, os meus vizinhos, que eu não gostava de ver, o que eu não cumprimentava, eu vou passar a cumprimentar e tudo mais. Aí eu vou mudar o meu mundo. Eu mudando o meu mundo, as outras pessoas também vão mudando. E assim a gente vai mudando o mundo. Só que isso vai levar muito tempo, não importa. O importante é eu começar a mudar hoje. Assim como aconteceu com Pedro, né? Quando Jesus falou assim, você ainda vai me negar, Pedro. Ele falou assim, eu? Imagina, né? Amigão do Senhor. E aconteceu. Pedro negou Cristo por 3 vezes. Agora eu pergunto, quantas vezes nós temos negado Cristo? Quantas oportunidades nós temos tido de colocarmos em prática não só o Evangelho, como a dizer, eu sou cristão. Eu sou espírita. Ainda hoje, no Evangelho em casa, eu comentando com meu filho, ele falou assim, pai, lá no meu trabalho, eu trabalho aqui no Campo de Marte,
Para algumas pessoas eu falo que eu sou espírita, para as outras não, porque eles não aceitam. Eu falei, não tem problema. Na hora certa, você não precisa dizer assim, eu sou espírita. As suas ações vão fazer que você é diferente. Certo? Então não importa. Às vezes a pessoa é uma evangélica, ou é uma pessoa ateu, mas ela pratica caridade. Quem está sendo mais cristão, eu pergunto? É quem está praticando a caridade. Muitas vezes até desconhece o evangelho, muitas vezes não sabe nem ler, mas ela pratica a caridade, ela faz aquilo com amor. Ela está sendo mais cristã do que eu que estou falando aqui. Então vocês viram o peso da responsabilidade? É muito grande. Só que nós não estamos nessa sozinhos. Se eu der um tropeção aqui, vem a Sandra e me ajuda. Se o Jurandir der um tropeção, a gente vai e ajuda. A gente está numa imensa família. Nós fazemos parte de uma família. E essa família que está estudando o Evangelho, que está galgando os degraus da evolução, a gente caminha junto. Porque você ajudar a levantar um irmão, você perdoando um irmão e dando oportunidade para ele, para não errar, ou se errar, perdoando, você está colocando em prática o Evangelho. E é isso que Jesus quer. São os exemplos, mas os exemplos partindo do coração. Não simplesmente os exemplos para que a mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo. Aquelas pessoas que fazem em busca do flash, em busca de que o vizinho veja o que eu estou fazendo. Isso não. Fazer com o coração. E tem uma historinha de São Francisco de Assis, que há poucos dias eu ouvi o De Luca falando, que eu vou falar aqui, que vale a pena a gente lembrar em Francisco de Assis. A gente fala em Francisco de Assis, a gente já imagina, né? Aquela figura iluminada. Só que Francisco de Assis também era humano. Ele também tinha os seus medos. Ele também errava. E essa historinha é mais ou menos isso. Se acontecia com Francisco de Assis, por que não vai acontecer com a gente? Bom, Francisco de Assis, ele tinha um medo danado de leproso. Ele tinha pavor da lepra. E naquele tempo, era uma doença muito contagiosa. Era uma doença que tinha lá o Vale dos Leprosos, em quase todas as regiões, onde as pessoas realmente ficavam lá e iam para morrer, né? Porque não havia tratamento, então deixava-se lá. E Francisco de Assis tinha medo. Ele desviava dessas pessoas, né? Acho que a gente também desviava, né? Como hoje a gente desvia, né? Tá vindo um mendigo ali, opa, deixa eu passar disso, senão o menino vai me pedir alguma coisa. Mas Francisco era assim, ele tinha medo, ele desviava. E certo dia, ele estava por um caminho e lá vinha um leproso. E ele já pensando, eu tenho que me desviar. E vai para um lado, o leproso vai para o mesmo lado. Vai para o outro, o leproso, o mesmo lado. Até que ambos ficaram frente a frente. Ele falou, e agora? Aí o leproso estendeu a mão e falou, me dá uma ajuda pelo amor de Deus. Aí, coitadinho do Francisco de Assis, gelou, né? E agora? Aí, rapidamente, ele passou a mão, enfiou a mão no bolso, encontrou uma moedinha aí. Não deu não, ele jogou a moeda, para não tocar no leproso. Aí deve ter pensado, graças a Deus, né? Fiz uma boa ação, né? Não precisei nem tocar no leproso, mas eu dei a minha moedinha. Só que daí, o leproso não saiu da frente dele. O leproso, me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Aí Francisco de Assis, arrepia, hein? Aí Francisco de Assis começou a questionar. E se fosse Jesus que estivesse aqui? No meu papel ou no papel dele? O que Jesus faria? Bom, ele vai e abraça o leproso. Ele chora no ombro do leproso. Ele pede perdão ao leproso pelos pensamentos que ele tinha com relação àquela doença. Pela maneira de tratar
os leprosos, né? Porque ele desviava, ele tinha medo. Pelo medo dele, ele pede perdão ao leproso. Ele é envolvido em tanta luz, que aquele leproso se fez na figura do Cristo. Depois não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Francisco ia ao vale dos leprosos cuidar daqueles irmãos, dar banho e tudo mais. Quem não assistiu, Irmão Sol, Irmão Lua, ou então Francisco, assista, porque os dois filmes são excelentes. É realmente da gente, sabe, é uma obra-prima do cinema. O cinema tem muita coisa boa, e esses dois filmes são realmente demais. Mas voltando à nossa história, quantas vezes o Cristo não nos apresentou diante de nós? Recordando a parábola onde ele diz que todas as vezes que nós ajudássemos a um irmão que estava doente, que estava com fome, ou pedindo alguma ajuda, que era a ele, Jesus, que nós estávamos ajudando. Foi o que aconteceu com Francisco. Então nós temos essas oportunidades, sim, e muitas. Só que a gente tem que fazer com o coração. A gente tem que enfrentar os nossos problemas como o Francisco enfrentou. Quando ele começou a questionar, eu tenho que enfrentar esse meu medo. E se fosse Jesus que estivesse aqui? Então, esse exemplo, eu vou ser franco para vocês, eu me emocionei quando ouvi essa história. Porque eu desconhecia, estou sendo franco, desconhecia e me emocionei por demais. Aí você se coloca no lugar de Francisco, você se coloca no lugar do leproso. E aí a gente questiona. A gente está aqui no caminho e Jesus e Deus coloca no nosso caminho as pessoas, os leprosos, os doentes, os parentes difíceis, aos quais a gente tem que ajudar. Tem que amar. Jesus, ele está no nosso caminho. Ele ilumina o nosso caminho. Ele só vai iluminar o seu caminho realmente quando ele estiver aqui, porque a luz parte daqui. Então você vai ter toda a ajuda necessária para você suportar os problemas que você tenha, para você suportar muitas vezes as dificuldades que tem de ir ao centro, ou a dificuldade de entender o Evangelho. Você vai ter todas as oportunidades para colocar em prática, à medida que você está aprendendo. Mas você precisa, não, eu vou aprender, eu vou colocar em prática, eu vou começar a mudar o meu pensamento, as minhas ações, primeiro em casa. Por que em casa? Porque é em casa que eu recebi a minha família, a minha primeira responsabilidade no planeta todo está com a minha família. E aí depois vai indo para a sociedade, no meu trabalho, com o planeta como um todo. E para terminar, meus queridos, eu vou ler um trechinho do Evangelho, do capítulo 6 do Evangelho. É um Espírito de Verdade, que diz o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. Muitas vezes nós somos esse bálsamo. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua que encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, sofrimentos morais, que são nesse mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes. Porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena, e o corpo não tem mais desfalecimento. Porque o corpo sofre
tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Olha que mensagem belíssima. Só um Espírito da Verdade, em Havre, em 1863. Mas o Evangelho tem dessas coisas, essas preciosidades, esse alimento espiritual. Então, muitas pessoas podem ler e não entender, não tem problema. Na hora certa, ela vai lembrar uma frasezinha e vai colocar em prática. Então, se nós queremos realmente buscarmos uma felicidade que não está nesse mundo, mas está no outro mundo, eu tenho que começar agora. Eu preciso começar agora, porque Jesus já veio e me deixou o alimento, me deixou o ensinamento. E agora Ele me espera do outro lado. E só vai depender de mim subir até Ele ou estacionar. Certo? E a gente sabe que quando você está com uma dor, você procura a oração, você procura o médico. Quando você está com um problema, você procura muitas vezes resolver afobadamente e acaba resolvendo mal, ou até piorando o problema. Então vamos buscar no Evangelho do Cristo, na serenidade, nesse alimento espiritual que Ele nos deu, resposta e força para tudo. Ele é o remédio, Ele é o alimento que a gente precisa. Mas a gente tem que começar a aceitar Ele primeiro. Aí sim as nossas dores, os nossos problemas vão se amenizando e a gente vai amando cada vez mais e perdoando cada vez mais. Que Francisco de Assis, que esse exemplo de Francisco de Assis possa realmente tocar no fundo de cada um de vocês aqui, porque me tocou, e que a gente possa, numa outra oportunidade, lembrar, puxa vida, aquilo que o João falou, ou aquilo que a dona Matilde falou, né, o Jurandir falou, realmente eu tenho que colocar em prática. E eu vou começar hoje. Que Jesus abençoe a todos vocês, tá? As feridas. Exatamente. Depois, se não fez mais para frente, você tem que ter uma visão, porque o Francisco de Assis fazia isso normalmente, e não sei por onde ele estava, ele sabia que naquele horário que o Francisco ia chegar e ele ia achar naquela cidade possível. Depois de uma dessas passagens, uma dessas obras, eu estava me lembrando agora da você falando isso. E muitas vezes a gente, quando vê uma pessoa assim, a gente não quer nem chegar perto, né? E não é só uma pessoa não, às vezes é um animalzinho, né? Você tem receio de cuidar. São as nossas imperfeições, né, gente? Como exemplo. Exato. Foi aquilo que a gente falou aqui, né? Que a religião, ela não salva ninguém. A prática da caridade, sim. Eu não vou me apresentar lá do outro lado como espírita e tudo mais. Não. Ele vai perguntar para mim, o que você fez, João? Você teve os ensinamentos, você ia lá na Casa do Caminho, ia no Joana de Ângeles fazer palestra. E daí, adiantou alguma coisa a palestra para você? Você colocou em prática? É isso que ele vai perguntar para mim. Não se eu era espírita, católico, protestante ou ateu. Você fez a caridade?
Então, mas quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente acaba cometendo isso, né? Muitas vezes por desconhecimento, né? Com certeza isso daí é a Blanca? Essa eu não conheço. Mas enfim, quando criança a gente tem um posicionamento. Não, eu não gosto disso. A mãe fala assim, divida o brinquedo com... Não, esse brinquedo é meu. Só que daí tem a responsabilidade dos pais em ensinar o filho a aprender a dividir. Porque se hoje o Jurandir pequenininho está na casa do João e quer pegar o carrinho do João, e o João não dá, amanhã eu vou à casa do Jurandir e ele não vai dar também o brinquedo dele. Não, você não deu para mim, não vou dar para você. Certo? Então tá aí, os pais entram, a evangelização entra, porque a evangelização não é responsabilidade da casa espírita, não, ou de qualquer religião. Tá? Principalmente dentro de casa, começa com o lar, no lar. Então, dos pais começarem a ensinar os filhos ao desapego das coisas materiais. Não, empresta para o Jurandir, Joãozinho, porque o Jurandir só vai brincar, depois ele vai te devolver. Então, a gente começa a ensinar as crianças quando é cedo. Porque depois ela vai se tornar uma pessoa egoísta. Não é? Tudo bem? Obrigado, João. Se alguém tiver alguma dúvida, pode, João vai esclarecer. Ele vai ficar mais um pouquinho por aqui, né? Tá bom, João? Eu agradeço, tá? De coração, que Jesus abençoe a vocês. E que eu possa estar outras vezes aqui estudando com vocês e aprendendo também. Tá? Muita paz para todos. A musiquinha sempre é bom, né? Para nos remeter aos nossos pensamentos, às nossas reflexões. Vamos agradecendo a Deus, ao nosso amigo que nos trouxe algum conhecimento, ou muito importante conhecimento, a respeito de nós mesmos, das nossas atitudes, da maneira como nós nos comportamos perante os ensinamentos do Cristo. Nós agradecemos ao companheiro. E mais uma vez também, vamos lembrar de tantos irmãos nossos que não têm ou não detêm qualquer conhecimento, né, que esse evangelho de luz, de amor, não chegou ao lar de tanta gente nesse nosso mundo, porque nós sabemos que o mundo é de provas e expiações, e a maior parte desse mundo nosso é de sofrimento, é de dor, é de decepções. Então, quantas criaturas que precisariam desse alento através de uma palavra amiga, enfim, de um sorriso, de um abraço, uma vibração fraterna. Isso nós vamos fazer nesse momento. Vamos lembrar de todas as criaturas que estão em dificuldade, né? Aqueles que lutam pela própria sobrevivência, às vezes não têm condição de assimilar os ensinamentos de Jesus, porque o estômago reclama. E essas criaturas nós vibramos para que eles encontrem muita luz, muita ajuda no seu caminho, para que eles possam também se restabelecer, se reequilibrar e também receber depois o alimento espiritual, que é muito importante para todos nós. Nós vibramos por toda a humanidade. Pedimos a Deus que envolva esse nosso planeta, esse planeta azul, esse planeta maravilhoso, tão pequenininho no meio desse cosmos infinito, mas que a nossa Terra é o local onde nos foi colocado para nós vivermos, graças a Jesus, nosso grande dirigente, nosso amigo, nosso médico. E nós agradecemos a Deus por isso, por todas as encarnações que aqui nós passamos, pelo nosso crescimento, através da dor, de todas as adversidades que a vida traz para todos nós, porque esse é o vale de lágrimas. Então nós não poderíamos nos enganar que a felicidade é tão efêmera, e nós temos que lembrar sempre do nosso irmão, que nós vamos ser realmente felizes se nós vermos todos os nossos irmãos felizes. Então esse nosso mundo de provas e expiações tem que ser guindado à condição do mundo regenerador, para que todos possam ter a mesma oportunidade de ser relativamente felizes.
porque nós sabemos que a felicidade verdadeira, ela se encontra bem mais longe, né? Então nós vamos começar a galgar já nesse nosso mundo essa renovação que nós ouvimos hoje, para que nós sejamos felizes, mas que queremos ver em primeiro lugar também aqueles nossos irmãozinhos felizes também. Então essa felicidade verdadeira vai dentro do nosso coração. E essa essência que deve permanecer para que nós possamos realmente sermos felizes, embora relativamente, porque ninguém pode estar feliz tendo tudo ao seu redor, ao seu alimento, farto. E sabemos que logo ali perto da nossa casa tem alguém passando fome, passando necessidade. Nós podemos até ignorar, para nós não sofrermos, mas isso não é caridade. Na medida do possível, nós vamos trabalhando a favor de todos. Vamos vibrando pelos irmãos que se encontram nos hospitais, pedindo a presença amiga dos amigos espirituais, dos médicos, que exercitam constantemente o seu trabalho, o seu labor profissional, para que eles sejam envolvidos pelos amigos espirituais nesse trabalho tão dignificante de ganhar, auxiliar as pessoas, salvar vidas, medicar, enfim, que todos esses irmãos nossos, mesmo os enfermeiros, aqueles que está constantemente ao lado nos leitos de dores, para que eles ganhem bastante força, muita luz, e que os amigos espirituais, os médicos espirituais estejam também presentes, como acontece, nós sabemos, em todos os hospitais, em todos os lugares de sofrimento, que esses anjos bondosos possam estar auxiliando nossos irmãos nas suas dificuldades. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos parentes, amigos, aquelas pessoas, como disse o nosso companheiro, mais difíceis ao nosso entendimento, à nossa vida de relação, mas que é tão importante nós nos entendermos, porque são espíritos que estão colocados no mundo conosco para crescer junto conosco. Que todas as nossas diferenças possam ser vencidas, superadas, e para que nós, quando saímos do mundo, nós não termos mais nenhuma pendência com essas criaturas que estão ao nosso lado. E que Jesus vai amparar todos nós. Vamos vibrando por todos os trabalhadores do bem, pelos trabalhadores anônimos que nesses momentos estão prestando o seu trabalho de caridade em toda parte desse nosso mundo. Vibrando pelas grandes organizações que também ajudam nossos irmãos de maneira econômica, financeira, levando um pouquinho de ajuda para minimizar as dores, a fome, as doenças. Nós sabemos que temos no mundo muitas criaturas bondosas e por eles nós vibramos também. E assim então nós vamos retornando à nossa sala mais uma vez, agradecendo a Deus pelos ensinamentos, pelo aprendizado, e que nós possamos estar aqui nessa outra semana que vem, mais uma vez para conhecer mais um pouquinho da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, para o nosso próprio fortalecimento moral e espiritual. Então nós vamos nos despedindo, pedindo a permissão assim, do nosso dirigente espiritual aqui presente, que nós não vemos no momento, mas que está aqui, para eles darmos por encerrado o nosso trabalho até essa parte. Mas o nosso trabalho vai continuar através da assistência espiritual, que cada um vai receber o seu quinhãozinho. Embora todos já receberam mais ou menos um grande auxílio, já o fato de estarem aqui, porque os amigos espirituais já impregnaram todo esse ambiente com muita luz, com energias boas para todos nós. Graças a Deus, que todos tenham uma boa semana e muita paz.